Olá, pessoal. Neste vídeo eu vou falar sobre a crase, né? A crase, que é um fenômeno sintático, tá? Muito importante da nossa escrita, tá? E a língua portuguesa, ela pode apresentar casos gerais, né, da crase. Ela tem também a crase proibida, crase obrigatória, casos especiais de crase e a crase facultativa. Então, eu vou tratar desses 5 aspectos. Bom, casos gerais de crase é aquele em que nós temos o a preposição, tá? Articulado aí, flexionado com o a artigo no feminino, tá? E está no plural. Então, pode tanto ser no singular quanto no plural. Tá? Então, tem um a preposição mais a artigo. A preposição mais a artigo no singular, a preposição mais a artigo no plural. Então, esse a tanto pode ser o artigo feminino, como pode ser o a pronome. E tanto no singular, a é as, né, a, como eu falei, como no plural, as. Tá? Então, tenho a e tenho as. Então, temos aí o uso do aquele, o uso com aquela ou o uso com o aquilo, tá? Pronomes aí demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo são demonstrativos, e aí o uso também pode surgir, vai depender muito do contexto. Bom, crase proibida, né? Então, é diante de nomes masculinos, andar a pé, obedecer a Deus, agradecer a Deus, nós não temos aí o uso da crase. Diante de verbos, estar a ouvir. Entre palavras repetidas também não teremos crase, gota a gota, cara a cara, face a face, etc. Então, diante de pronomes, né, de tratamento pessoais indefinidos, etc. Então, a vossa senhoria nós não teremos crase, a ela não teremos crase e a alguém também não teremos crase. Então, a no singular, mas nome no plural. Diante dos relativos, cuja e quem. Diante dos demonstrativos, este, esta, né, essa, tá? Então, aí, o uso é sempre proibido. Crases obrigatórias, né? Então, sempre quando, né, se puder trocar o nome feminino por um masculino, né, nós teremos aí uma contração ao, então o termo será craseado. Vamos ver como é que isso acontece. Então, eu falo assim, deu um presente à filha, deu um presente ao filho, referiu-se à prima, referiu-se ao marido. Então, você observe aí que tem o presente à filha, né? Então, a forma no masculino, ao, demonstra que eu terei que utilizar crase no feminino. Tá? Então, sempre quando eu quiser saber se referiu-se à prima, tem crase, eu trocar pelo masculino. Referiu-se ao primo, referiu-se ao marido, referiu-se ao pai. Teremos crase. Tá? Se não tivesse esse ao, né, nós não teríamos. Ok? Então, essa dica muito importante. Então, aí eu coloquei bem grande ali a craseado no feminino e ao masculino. Bom, diante de nomes gráficos, né, perdão, geográficos, diante de nomes geográficos em que se pode substituir o a por para a. Então, você já foi para a China, você já foi à China, dirigiu-se para a França, dirigia-se à França. Tá? Vou para Roma, vou a Roma. Fui para São Paulo, fui a São Paulo. Então, se eu falar assim, vou a Roma dos Césares, é craseado. Foi a Grande São Paulo, é craseado. Tá? Então, fui a Bela São Paulo. Então, você tem sempre essas construções, tá? Que nos permitem saber se é ou não é utilizado a crase. Bom, diante de numerais que indicam horas determinadas, com a palavra horas ou não, né? Então, eu o encontrei às 3 horas, nós utilizaremos sempre crase, sairei às 5, né? O jantar será servido às 8. Então, aí nós temos aí uma atenção, que eu coloquei, um lembrete, uma observação. Então, o foguete será lançado a 1 hora, o foguete será lançado a 1 hora qualquer. Então, a 1 hora qualquer não pode ser
craseado, porque não há aí uma certeza de qual será aquela hora, tá? Então, é uma hora inexata. A uma hora qualquer é uma hora inexata. Então, nós não teremos crase. Apenas se a hora for exata. A uma hora. Então, eu saberei que daqui a uma hora o foguete será lançado, ok? Então, aí eu utilizo crase. Bom, então, diante de locuções adverbiais conjuntivas e preposições femininas, às vezes as claras, a força, a moda, a beça, a vista, a custa de, as escuras, à direita, à espera de, né, à medida que, as tontas, à esquerda, à beira de, né, as gargalhadas. Então, temos uma exceção. Comprei um sofá a prazo. Se eu falar assim, comprei um sofá a prazo, não será craseado. Mas se eu falar assim, comprei um sofá à vista, né, será craseado, nesse caso aí, na escrita, ok? Então, é bem tranquilo também nesse caso. Então, 5, com as expressões a moda de ou a maneira de. Então, decorou a casa com móveis à moda Luís XV. Então, teremos crase. Andava com jaquetas a Elvis Presley. Teremos crase. Ele não dispensava uma feijoada carioca. Será craseado. A menina vestia-se a francesa. Será craseado também. E o sexto caso, diante de aquele, aquela ou aquilo, você puder substituí-lo por a este, né, a esta ou a isto. Então, jamais fui àquele lugar. Então, jamais fui a este lugar. Não me referia àquela pessoa, não me referia a esta pessoa. Bom, 7, com os pronomes relativos a que e a qual com termos antecedentes femininos. Então, sua ideia é igual a que tive. Seu pensamento é igual ao que tive. A cidade a qual me dirigia era pequena. O sítio ao qual me dirigia era pequeno. Tá? Então, os pronomes relativos a que e a qual, né, sempre com esses antecedentes femininos, serão craseados. Bom, casos especiais, né? Casa só admitirá a crase se vier acompanhado de termos que especificam, haja a precedência, né, de um adjetivo. Tá? Voltamos cedo à casa ontem, casa própria. Os alunos voltaram à casa, né, para a casa. Vou à casa paterna após muito sofrer. Então, sempre volto para a casa paterna. Então, neste caso aí, você tem aí o uso especial da crase. Tá? Então, acima temos voltamos cedo à casa ontem, a própria casa, então não será craseado. Mas se eu falar assim, vou à casa paterna, né? Na verdade, se eu escrever, né? Vou à casa paterna após muito sofrer, é a mesma coisa que eu dizer, vou para a. Esse para a é a própria contração do para preposição mais o a artigo. Os dois unindo-se, eles vão se unir e teremos aí crase. Bom, terra não será aí craseado quando for oposição ao oceano. Então, os marinheiros voltaram à terra, né? É a mesma coisa que eu falo, os marinheiros voltaram ao oceano. Então, não usarei crase. Chegaremos à terra prometida, será craseado, porque não é terra prometida, é um termo que não se pode fazer oposição ao oceano, da mesma forma que voltaremos à terra de onde viemos, né? Então, de onde viemos não é oposição ao oceano. Então, aí será craseado. Tá? Então, não será craseado sempre quando eu faço a oposição ao oceano, como é o último caso aí. Trouxeram os peixes de navio à terra, a mesma coisa que eu falar. Trouxeram os peixes de navio ao oceano. E os marinheiros voltaram à terra, a mesma coisa que eu falar. Os marinheiros voltaram ao oceano. Então, não serão craseados nem o primeiro nem o último. Bom, a distância D terá crase apenas se vier especificada ou seguida de preposição de. Então, ele achava-se a distância de 10 passos, né? Viu apenas a distância, mas não o tocou. Né? Achava-se a uma distância de 10 passos. Então, aí temos aí usos também, casos especiais, né? Usos especiais. Então, ele achava-se a distância de 10 passos. Tá? Então, aí nesse caso, será utilizado a crase, nós utilizaremos a crase. Né? Então, viu apenas a distância, mas não o tocou. Tá? Então, há uma diferença entre a primeira frase e essas próximas frases. Né? Ele achava-se a uma distância de 10. Então, aí, neste caso, quando eu especifico, eu não vou utilizar.
E no de cima, o primeiro caso, quando eu falo, ele achava-se à distância de 10 passos, eu deixei em aberto. Eu não especifiquei, não disse quem era, né? Há quanto tempo que era, enfim. Então, aí eu utilizo o crase. Bom, outro caso que nos chama muita atenção é o uso facultativo da crase, né? Então, pronomes possessivos femininos no singular. Nada conte a ou a craseado minha mãe. Tá? Então, eu posso tanto utilizar como eu não posso utilizar. Repare que há o minha, que é um pronome possessivo, né? A minha mãe. Então, é a mesma coisa que eu falar a ou ao meu pai. Então, posso utilizar ou não. Nada fiz à sua irmã, mesma coisa. Pode ser, por exemplo, masculino, se fosse nada fiz ao meu pai. Né? A mesma coisa que eu falasse também. Mas aí, no caso, eu resolvi colocar ao seu irmão. Né? Nada fiz à sua irmã, nada fiz ao seu pai, nada fiz ao seu irmão. Então, aí nós podemos também utilizar crase ou não. Não estará errado se você colocar ou se você não colocar. Então, tanto faz um ou outro. Nada conte as suas amigas, né? Nós colocaremos crase, tá? E nada conte as suas amigas, ok? Então, aí, nesse caso aí, tanto faz aí, mas aí você tem o plural, né, as suas amigas craseado, e quando for singular, se você colocar somente o a, não será craseado. Tá? Perceba que há uma diferença entre o terceiro e o quarto caso. Então, você tem o as, é craseado, mas se for a, não será craseado. Tá? Isso até porque você só tem uma forma para duas. Né? Em cima você tem duas formas para as duas. Né? Então, mais ou menos esse é o raciocínio. Muito obrigado pela sua atenção. Tá? Ative o sininho, inscreva-se no meu canal e até o próximo vídeo.